Nossa convidada é a deputada federal Aline Sleutz, do PSL, deputada aqui da região dos Campos Gerais, vice-líder do governo na Câmara Federal e participando conosco nesta manhã. Deputada, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN. Bom dia a todos os nossos ouvintes, CBN, e ao Ricardo aí pela oportunidade. Fico muito feliz em poder conversar com vocês. Deputada, para a gente poder iniciar essa nossa entrevista, a senhora ocupa uma posição importante, né, no governo, vice-liderança, não é, do governo, não é, diretamente, né, ligada com ações importantes, né, que refletem não só aqui no estado do Paraná, na sua região, especificamente os Campos Gerais, mas em todo o país. E a senhora pode avaliar, né, de atuação neste período, né, ocupando essa vice-liderança do governo? Bom, é um motivo assim, de muito orgulho, né? Primeiro mandato, no primeiro ano já fui convidada a ser vice-líder do governo na Câmara, no segundo, ser vice-líder do governo no Congresso, então a tarefa aumenta todos os dias. Minha tarefa prioritária é trabalhar em relação aos vetos e as medidas provisórias, principalmente aquelas ligadas ao agro e à educação, que são duas pautas que o governo me escolheu como liderança para conversar, para tentar entrar em consenso. Muitas vezes, quando o presidente precisa vetar, devido à questão legal, à questão de valores, à questão de recursos, de incompatibilidade de alguma coisa, eu tenho a tarefa árdua de seguir aí junto com os líderes, conversar, trabalhar e tentar entrar no melhor consenso pelo Brasil. Eu acredito que para o agro foram as pautas mais importantes. Conseguimos muitas vezes entrar em consenso com o governo, mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldade, de falta de recurso, conseguimos avançar, derrubando alguns vetos importantes para o cooperativismo, para a questão dos recursos, e eu tenho certeza que toda essa contribuição não é só para aquele que planta ou para aquele que colhe, é para todos nós que comemos e dependemos de um agro forte. E em relação à força, né, que a gente consegue através desse alinhamento com a base do governo, através dessa função, desse status, eu consigo ajudar muito o estado do Paraná. Hoje nós já estamos aí com quase 170 milhões de reais em recursos para o nosso estado encaminhados por mim. Deputada, e essa conversa, né, esse alinhamento, né, de propostas, enfim, de discussão dos mais variados temas, até mesmo com a oposição, como que a senhora avalia? Um relacionamento saudável? O que a senhora pode destacar? Ricardo, infelizmente não. Muitas vezes, como vice-líder do governo na Câmara e também no Congresso, precisei conversar com as lideranças, né, dos partidos de oposição. E me surpreendi. Em alguns momentos, depois de discutir a pauta, de explicar todo o projeto, de contar o que seria bom, né, para o Brasil, eu ouvia de alguns líderes da esquerda, o projeto até que é bom, mas nós vamos votar contra. Eu falei, mas líder, por que o senhor vai votar contra se o senhor acabou de dizer que o projeto é bom? Porque a gente é oposição. Nós não podemos votar a favor do governo. Então, essas coisas entristecem, sabe, Ricardo? Porque, infelizmente, quando a gente está lá em Brasília, coração, né, político desse Brasil, decidindo pelo povo brasileiro, as pessoas deveriam ter a consciência de que foram eleitas para fazer o melhor para o Brasil, e não o melhor ou o pior para um governo. Então, isso me entristece um pouco. A gente vê que o jogo é pesado, que muitas pessoas não estão com a mesma motivação e com o mesmo intuito que a gente, mas, né, segue o jogo. Temos feito o nosso melhor pensando no Brasil, pensando no futuro dessa nação, na união dessa nação. Até que ponto, deputada, a pandemia especificamente, né, acabou comprometendo, né, uma atuação do governo mais forte em outras áreas? Com certeza a pandemia ela fez um estrago, né, no orçamento nacional. Eu fui, inclusive, Ricardo, não sei se as pessoas, né, os nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento sabem, mas eu fui a relatora do orçamento da saúde no ano de pandemia. Uma tarefa gigantesca, fiquei 15 dias sem dormir, preocupada, desesperada, porque não tinha jamais imaginado trabalhar com um montante orçamentário, né, como esse, ainda mais num ano difícil de pandemia. Conseguimos superar. Foi o ano de maior investimento na saúde, em especial aí em todo o sistema SUS. Equipamos, melhoramos o credenciamento de muitos hospitais, aumentamos as vagas de UTI, encaminhamos muito recurso para os municípios, mas muito mesmo. Teve casos de municípios que eu atendo no estado do Paraná que chegaram no final do ano com sobra de recursos na saúde. Então, nós conseguimos superar esse desafio. Mas, claro, tudo isso tem um preço.
tivemos que deixar de fazer muitas ações em outras áreas, em outras demandas, áreas importantes, como a questão da infraestrutura, que o nosso ministro Tarcísio está sendo um guerreiro, fazendo milagre com o pouco de orçamento que tem. Tivemos que dar uma recuada também nas questões, né, de desenvolvimento, a própria questão da agricultura. Então, a gente sabe que o cobertor é curto, se você puxa um pouquinho mais para uma área, falta para outra, mas foi um governo muito prudente. Ministro Paulo Guedes, a gente tem que tirar o chapéu. Toda vez que eu vou em reunião com o ministro Paulo Guedes, eu falo que eu fui para a aula, porque é uma aula de economia, de visão de futuro desse país, e a gente conseguiu superar esses desafios, conseguimos inclusive crescer, e agora para 22, mesmo aí, ainda passando por esse processo de pandemia, nós vemos um novo Brasil, um Brasil onde as pessoas, os investidores arriscam, eles têm coragem de trazer recursos para o Brasil, entendem que é o melhor cenário, o melhor país para se investir. Estamos conseguindo gerar emprego, mesmo nesse momento de pandemia. Graças a Deus, estamos voltando com o setor do turismo, que foi um setor muito impactado, 1 ano e meio parado, sem conseguir realizar eventos, atividades, né? A questão, quase quebraram todo o setor de festividades, de eventos. Então, nós sabemos que foi um ano muito difícil, mas superado com muita união. Um governo que pensou junto, que sentou com todos os ministros, que discutiu pautas, que elencou prioridades. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano fantástico. E vamos crescer muito, vamos desenvolver muito. Nossas estatais dão lucro. Hoje você pega uma Itaipu da vida, já foi investido mais de 2 bilhões e 200 milhões. Agora eu já vi até uns números essa semana que pode chegar a 3 bilhões já o investimento no estado do Paraná. Quando que a gente ouvia falar que Itaipu estava dando lucro e que estava fazendo grandes obras? Hoje é uma das melhores secretarias do governo do estado, se chama Itaipu. Então, fazem ampliações, aeroporto, duplicação, viadutos, infraestruturas gigantes aí para todo o nosso estado. Quando que você ouve a Petrobras não ter escândalos, não ter absurdos e ainda conseguir ter sobras? Quando que você vê um correio dando certo, banco Caixa Econômica, Banco do Brasil funcionando e servindo? Então, eu acho que nós estamos aí num grande momento, todos estão confiantes, né, no momento do nosso país, o agro mesmo sofrendo, com estiagem no sul, com excesso de chuva na região, ali nós vemos o estado de Bahia, Minas Gerais, agora, infelizmente, aí Rio de Janeiro. Então, estamos passando por vários problemas aí climáticos, mas mesmo assim, o agro não para, a economia não para, geração de emprego não para, esse Brasil vai para frente. A senhora preside, né, a Comissão de Agricultura na Câmara Federal, e o setor agrícola, né, a senhora já adiantou um pouco, né, foi um dos que deu o equilíbrio, né, ao país, impulsionou para poder driblar esse momento difícil, né, de pandemia que ainda estamos vivendo. O que pode ser feito ainda mais, deputada, para fortalecer ainda mais o setor agrícola, independente do período de pandemia? Bom, o setor do agro foi guerreiro. Enquanto muitas pessoas diziam, fique em casa, o homem e a mulher do campo acordavam de madrugada, dormiam de madrugada para trazer o pão sagrado de cada dia para o prato do brasileiro. Junto com isso, a questão de exportações, manutenção dos contratos, exportamos para 170 países, temos a expectativa, a nossa tarefa, né? A obrigação a alimentar aí 1 bilhão de pessoas no mundo, fora os cidadãos brasileiros. Então, hoje o Brasil realmente pode ser chamado de celeiro do mundo, porque é aqui que sai a comida para praticamente todos os países do mundo. Mas nós temos muitas dificuldades, sim. Passamos agora por um ano além da pandemia, que aumentou os custos de produção, dificultou muito a questão de transporte, aumentou combustível, aumentou defensivo, sementes. Então, nós tivemos aí grandes dificuldades nesse momento de pandemia para o agro também. Diferente do que muitas pessoas falam e criticam, o produtor não ganhou mais dinheiro na pandemia. Ele pagou muito mais caro para ele levar o nosso alimento para a prateleira do mercado. Então, ficou elas por elas na balança. Ele gastou mais, ganhou um pouquinho mais sim, mas gastou muito mais. E a gente vê agora um momento de desafio. O Brasil está passando na região sul uma estiagem terrível. Tem lugares que perderam já a 3ª safra consecutiva. Muita dificuldade, principalmente na manutenção desse povo
porque alguns não têm seguro, outros fazem arrendamento dessas áreas, então quando se perde uma safra, não é só o produtor que perde, é quem está arrendando a terra, porque fica também sem receber, é toda a dificuldade de quem vendeu na expectativa de que na safra o cidadão ia vender a sua safra, pagar suas contas, então nós temos aí um colapso em muitos estados. Paraná, para o pessoal ter uma ideia, 120 municípios estão impactados nesse momento devido à estiagem. A gente tem trabalhado muito em cima disso, Ricardo, até a ministra Tereza Cristina esteve visitando os 4 estados mais impactados com a seca. Estamos tomando várias providências. Hoje nós precisamos de mais 3 bilhões de reais para jogar dentro do orçamento e suprir essa lacuna da questão dos seguros, dos investimentos, da equalização. Temos uma dificuldade gigante nesse momento de saber de onde tirar mais dinheiro para poder jogar no agro e suprir essa dificuldade nesse momento. Temos uma dificuldade maior ainda com a questão dos nossos produtores de suíno. A China, há 3, 4 anos atrás, passou por aquela peste. Perderam mais de 50% do seu rebanho. Agora, ela já conseguiu se reconstruir. E ela está deixando de importar tudo que comprava de porco aqui do Brasil. Onde esses caras vão botar toda essa produção que muitos duplicaram, triplicaram sua produção? Temos um grande problema no momento. Inclusive produtores matando. Nasce lá os porquinhos. Não, melhor matar, porque não tem comida, não tem como fazer essa produção acontecer. Então a gente está passando um cenário difícil, o leite, custo de produção muito alto, aumentou milho, aumentou a ração, os equipamentos, enfim, tudo está mais caro e o leite está mais barato. Então, um outro momento difícil, está em sobra, né, excedente de produção dentro do Brasil. Precisamos abrir outros países para vender o nosso produto, porque, para você ter uma ideia, só no leite a gente está falando aqui de 20 milhões de brasileiros direto e indireto envolvidos. Está em 99% dos municípios do Brasil. Então, é um momento difícil. Agora, qual é a vantagem? Um Brasil gigante como o nosso, que tem aí 2, 3 safras por ano, temos de norte a sul diferentes climas, diferentes opções de produção. É um Brasil que se reinventa a todo momento. Estamos avançando na questão tecnológica, na questão de conectividade, na questão de desenvolvimento, de maior produção por área menor. Então, a Embrapa fazendo um trabalho fantástico de melhoramento genético, aprimoramento. Então, enfim, temos um Brasil que não deveria se chamar Brasil do futebol, Brasil do carnaval, teria que ser chamado Brasil do agro, porque nós somos referência da agropecuária mundial. E esse ano a gente tem expectativas, né, de super safra em muitas regiões, em muitos lugares, mas temos aí um grande desafio, né? A estiagem tem judiado, ano passado já causou aí grandes danos, esse ano novamente, mas nós temos fé. O povo da roça é um povo de fé. Ele reza para plantar, ele reza para colher, ele está sempre confiante e investindo e sabendo que aquilo ali hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, e não desiste de nós, não desiste do Brasil, não desiste de estar na terra lutando junto com a gente. Então, eu como presidente da Comissão da Agricultura, estou confiante, já estamos começando a trabalhar com o novo Plano Safra, estamos trabalhando para encontrar esses 3 bi, seja do Ministério da Economia, seja um remanejamento dentro do próprio orçamento da agricultura, seja um outro recurso de outros ministérios, para suprir nesse momento este valor que está faltando para continuar as linhas de crédito ativamente até o próximo Plano Safra. E também tivemos uma grande dificuldade, porque a taxa Selic de 4,6 foi para 5,6, agora está 10,6, quer dizer, houve um déficit muito grande nisso aí. Mas nós estamos confiantes que o agro vai continuar sendo o motor, a locomotiva do nosso país e dando esse alicerce nesse momento aí que o Brasil passa de pandemia, de pós-pandemia, digamos assim. Estamos conversando com a deputada federal Aline Sleutz, do PSL e vice-líder do governo no Congresso Nacional. Deputada, diante dessa posição que a senhora ocupa no atual governo, o seu nome, não é, foi apresentado como pré-candidato, não é, pré-candidata ao Senado Federal. Como que está sendo esse processo, né, para consolidar a sua candidatura? Eu tenho trabalhado muito, Ricardo. Dia que o presidente me fez uma pergunta desafiadora, ele me disse assim: deputada Aline, a senhora tem coragem? Falei, poxa, presidente, me pergunta se eu tenho dinheiro, se eu tenho apoio, se eu tenho estrutura. Eu vou ficar pensando aqui para dizer se eu tenho, mas coragem o senhor não me pergunte, porque foi a única coisa que me trouxe a Brasília. E é essa coragem que tem
me levado aos 4 cantos do nosso estado. Eu já era uma deputada que tinha avançado muito. Em 3 anos, Ricardo, eu saí de 0 municípios para 210 municípios, de 0 prefeito para mais de 100 prefeitos, 0 vereador para mais de 300 vereadores. Então, a gente, graças a Deus, tem um trabalho consolidado e que principalmente nos pequenos e médios municípios, eu fiz um atendimento muito especial e eles estão felizes com o desenvolvimento, né, de tudo que a gente construiu, que a gente entregou nesses 3 anos. E agora viemos aí com essa nova proposta, um desafio de mudar, um desafio de renovação, um desafio de mudança, colocar no cenário do Senado uma cara nova, um jeito novo de atender, de cuidar, de zelar da população paranaense. Eu aceitei esse desafio, tenho feito uma caravana pelo nosso estado, estou inclusive na estrada nesse momento, fazendo eventos. Ontem estava em Guaratuba, no nosso grande litoral, recebendo 7 municípios lá. Agora sigo para Londrina, em outro grande evento, e assim, Umuarama, e vou para Foz do Iguaçu, e Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, enfim, faremos um grande evento em cada região do nosso estado, e por onde passo, o carinho é gigante, a vontade do povo de renovação e de mudança tem sido surpreendente. Eu estou muito satisfeita com o que tenho ouvido e com o que tenho sentido. Sou pré-candidata a senadora desse estado, porque acredito que o nosso estado precisa de alguém com identidade paranaense, com cara de agro, com um jeito jovem e moderno de atuar, com quem gosta de gente, de sentar na mesa, de discutir, de ouvir, de trazer essas demandas à tona. E eu tenho certeza que eu posso ser uma senadora mais municipalista, atendendo os calos dos sapatos dos nossos prefeitos, fazendo obras estruturantes que possam beneficiar todas as nossas regiões e, claro, sendo voz da educação, sou professora, sendo voz da mulher e da família, como conservadora, como cristã, e sendo uma grande representante do agro, porque essa é, com certeza, a bandeira cara do Paraná. Somos o celeiro do Brasil. Então, eu acredito muito nessa proposta, nesse sonho, e centenas, milhares de paranaenses estão vindo sonhar comigo. E isso é fantástico. Deputada, estamos vivendo uma polarização, né? O presidente Jair Bolsonaro, também adeptos do ex-presidente Lula. O que podemos esperar desse processo eleitoral? Eu acho que vai ser realmente uma eleição bem polarizada. As pessoas estão começando a entender o que é direita e esquerda, o que é o governo Bolsonaro. Na verdade, o presidente Bolsonaro hoje, ele é um divisor de águas. Ele é uma forma nova de olhar, de administrar, de zelar pelos valores, pelas bandeiras, pelo que nós acreditamos que seja o melhor para a nossa nação. E eu sempre falo que nesta divisão que é normal, é partidária, é ideológica, divide realmente. Depois da eleição, nós precisamos pensar coletivamente, pensar no todo, pensar no Brasil para todo cidadão. Durante 20 anos, nós vimos aí um Brasil segmentado por minorias, e que não eram minorias, na verdade. As mulheres não são minorias, são maioria. Porque a bandeira é de A, de B, de C. Não, nós vamos trabalhar para continuar esse projeto de união do nosso país, um projeto de consolidação de uma nação forte, trazendo investidores, trazendo pessoas que realmente acreditam na estabilidade financeira, na potência do nosso país. E eu acredito que essas eleições certamente serão muito fortes. Vamos precisar que o povo realmente avalie, que ele compare, porque nós temos países para comparar, como que foi o sistema comunista, o que aconteceu, onde chegaram. A gente não precisa errar de novo para poder ter certeza. Nós podemos usar os exemplos para nós termos certeza. E eu confio nesse governo, eu confio na direita, eu confio nesta linha conservadora, cristã, eu confio nesses valores que eu tenho como essência, como criação, desde que nasci, fui criada com esta vivência, e acredito que a maioria do povo brasileiro também quer isso. Um país de liberdade, um país de oportunidade, um país onde nós tenhamos o direito de fazer o que nós acreditamos que seja melhor para a nossa nação, um país com uma educação forte,
que alfabetize novamente nossos filhos no primeiro, no segundo ano e não no quinto, que nós tenhamos qualidade na nossa saúde, que nós tenhamos obras estruturantes para ajudar o agro, para ajudar o cidadão, o comerciante, o empresário, o industrial, e é isso que nós temos visto neste governo. Então eu espero que o povo brasileiro possa ter coerência e avaliar o que nós tínhamos antes, um Brasil que passava todos os dias na televisão como o país da corrupção, dos desmandos, do mensalão, do petrolão, do lava-jato, de tudo isso, e o país que nós temos hoje, de honestidade, um país que o governante quer o melhor para o seu povo, que honra a sua bandeira, honra o seu hino nacional e honra a todos os valores do nosso povo cristão. Então, eu desejo, né, que seja uma eleição de muita prudência, porque nós não estamos fazendo para nós estamos fazendo para as futuras gerações. Eu não quero deixar um Brasil como o Brasil que me deram. Eu quero deixar um Brasil muito melhor, e tenho certeza que é o desejo do presidente Jair Bolsonaro e de toda a sua equipe, deixar um Brasil muito melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. Deputada federal Aline Slutz, do PSL, vice-líder do governo no Congresso Nacional e pré-candidata ao Senado Federal aqui pelo estado do Paraná, participando aqui da programação da CBN. Deputada, obrigado pela gentileza da entrevista. Vamos conversar ainda no decorrer de todo esse processo eleitoral. Que a senhora tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos os amigos da CBN pela essa grande oportunidade. Seguem lá as minhas redes e acompanhem o trabalho da deputada federal Aline Slutz, Voz do Paraná, a deputada do Agro. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.